Fala galera, professor Ramon Gadelha, passando para te convidar a mergulhar junto a mim e a toda a nossa equipe a partir de agora nesse oceano profundo chamado biologia. Essa ciência linda, complexa, mas que a gente está aqui para tornar esse caminho o mais leve possível. Conte comigo, conte conosco para garantir a sua aprovação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos embora, vamos com tudo. A começar, adivinha? Pelo início, origem da vida. Fica ligado, fica comigo após a vinheta. Tamo junto. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Vamos deixar de besteira, vamos deixar de cantar e vamos para o que interessa. Galera, acredita-se que aproximadamente 13,7,6 bilhões de anos atrás, muita energia acumulada em uma poeira cósmica central em um ponto único que de repente uma grande explosão chamada Big Bang. A partir daí a gente teve o processo de formação das galáxias, dos sistemas, dos planetas. E estamos nós aqui para contarmos essa historinha para vocês. Galera, essa ideia do Big Bang, para explicar a possível origem aí do nosso universo, traz como principal argumento o fato de que as galáxias, os sistemas estão em constante expansão. O nosso universo está expandindo. E se a gente pensar de uma maneira a retroceder nesse processo, se a gente está expandindo, é porque em algum momento a gente tinha toda a energia acumulada em um ponto central. E óbvio que se a gente continua expandindo, esse processo de formação do universo se dá ainda de forma dinâmica e continua, obviamente, acontecendo. Claro que a gente está nesse momento atual e é apenas uma fase muito pequena, a minha e a sua trajetória aqui, em termos de origem da vida, em termos de formação do universo, em termos do que vai acontecer daqui para frente. Mas isso pouco importa. O que importa de fato é que eu e você vamos marcar a nossa história para sempre e deixar esse legado a partir de agora. Galera, falar em origem da vida. Quando a gente pensa em origem da vida, a primeira pergunta é: como é que isso aconteceu de fato? Como é que isso de fato pode ter ocorrido? Porque aqui a gente tem um entendimento, né, ou um possível entendimento da origem do universo. A gente tem algumas hipóteses que buscam explicar. Eu trouxe aqui para vocês as principais hipóteses. A primeira delas, a panspermia cósmica. Ramon, o que é que essa hipótese fala? Ela diz que provavelmente um organismo, um micro-organismo muito simples, deve ter se ligado, grudado aí em um meteoro e vindo a todo vapor, chegou na Terra essa vida, esse ser. Observa que a panspermia cósmica explica a origem da vida na Terra. Porém, ela não explica de onde é que esse primeiro ser vivo veio. Ela transfere o problema para outro planeta. Ramon, isso aqui, de fato, pode ter acontecido? Isso aqui, galera, é uma hipótese que vem sendo fortalecida cada vez mais, sobretudo quando a gente começa a estudar outros planetas. Recentemente, né, em 2020, foi descoberto um gás chamado fosfina, que é produzido, pelo menos é conhecido aqui na Terra, é produzido apenas por alguns micro-organismos. Ninguém consegue produzir esse gás. E foi descoberto recentemente em um outro planeta, um planetazinho vizinho, a presença desse gás fosfina. Será que lá também tem esses micro-organismos? Fica uma interrogação. O planeta vermelho, Marte, né? A gente tem lá indícios da presença de água, né? Que de fato existiu água lá nesse planeta, que é uma condição básica, essencial, pelo menos aqui no planeta Terra, para a existência da vida. Existe aí muita discussão em cima de Marte. Claro que a gente não está aqui para entrar nesse nível de debate, mas eu queria que vocês entendessem que existe uma possibilidade, uma probabilidade, e não é pequena, de ter vida, sim, em outro planeta, ter vida extraterrestre. Se foi assim que surgiu a vida na Terra, aí é outra interrogação, é mais 500. Mas o importante é você entender, sim, que há uma probabilidade grande. Só para você ter ideia da dimensão que é isso.
A gente vive em um planetinha chamado planeta Terra, que é um planeta de vários que existem em um sistema que é o nosso sistema solar. E o sistema solar é apenas um sistema que existe de vários sistemas, né, que existem em uma galáxia que é a nossa chamada de Via Láctea, algo em torno de 100 milhões de sistemas. Só que a Via Láctea, que comporta esses milhões de sistemas, é apenas uma galáxia de aproximadamente 100 bilhões de galáxias que existem em um universo, que para muitos hoje já se fala em multiverso. Ou seja, qual é a probabilidade de ter vida apenas em um desses planetas? Por isso que a ideia da panspermia cósmica é cada vez mais fortalecida e muitos cientistas vêm investindo dinheiro, tempo e muita energia para tentar descobrir a presença de vida extraterrestre. Outra hipótese muito conhecida, famosíssima e muito aceita na população de uma forma geral é o criacionismo, né? Onde a gente tem aí um ser divino, um Deus que criou tudo, todos os seres e, né, segundo a teoria criacionista mais clássica, fala aí que os seres eles são imutáveis. A gente traz a ideia aqui do fixismo, ou seja, que as espécies foram criadas e nada foi modificado. Claro que hoje, né, mesmo os criacionistas já falam aí em evolução após a criação. Falar em evolução é uma outra hipótese muito aceita na comunidade científica, que provavelmente a partir de moléculas simples a gente teve aí gradativamente o aumento de complexidade. Essas são as três hipóteses que a gente tem como principais norteadoras da possível origem da vida, mas eu queria que a gente, nessa aula, focasse mais no processo de evolução química, que é o que a gente vai ver, sim, a partir de agora. Aí corta.